Bom, é certo que temos hoje muitas mulheres liderando empresas, ocupando cargos de destaque, né? Que até pouco tempo eram ocupados só por homens, né? É um progresso, que bom, né? Mas muito precisa ser feito ainda quando se trata de igualdade de direitos das mulheres no mercado de trabalho. Vamos trazer esse tema para o rumo certo de hoje. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino, os desafios, as oportunidades. Para essa conversa, convido Ilana Nasser, cofundadora e diretora de experiência da Venda. Fala com a gente lá de São Paulo. Oi, Ilana, tudo bem? Olá, muito obrigada pelo convite, tudo ótimo. Ótimo, obrigado você por ter aceitado o nosso convite, compartilhar de conhecimento desse tema tão importante. E antes da gente entrar na conversa propriamente, como eu sempre digo, Ilana, eu gosto de conhecer com quem a gente vai conversar, com quem vai levar informação para o empreendedor que está em casa também. Então eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve na Venda, o que é a Venda também, conte pra gente. Bom, para começar então um pouco com a minha trajetória, eu fiz relações internacionais e administração na faculdade, mas sempre tinha uma pulguinha empreendedora dentro de mim, sempre tive uma sensação que um dia eu chegaria lá, né? Então até o meu TCC foi um projeto empreendedor, então sempre, e meu primeiro emprego pós-faculdade foi uma startup. Então sempre foi uma sensação, uma vontade muito forte minha de empreender, mas não me sentia preparada. Tive a oportunidade incrível de trabalhar na Endeavor por 8, 9 anos, trabalhei na Endeavor, cheguei a ter diferentes funções nesse período, mas conviver muito com empreendedores, né? A Endeavor é uma organização que apoia empreendedores, então tive esse privilégio de conviver com muitos deles e aprender com muitos deles. Depois desses 8 anos, ficou muito claro para mim que estava na hora, era a minha vez, vamos com tudo, e conversando com pessoas que foram colegas minhas de trabalho, que eu tinha convivido, sabia que era extremamente complementar, decidi empreender e hoje empreendo a Venda junto com mais 3 sócios. A Venda existe há um pouquinho menos de 3 anos, então somos ainda uma startup muito nova. Ela é um aplicativo de renda extra focado em mulheres, né? Especialmente mulheres de baixa renda. Então, a gente traz para o aplicativo a possibilidade delas poderem divulgar, vender produtos diversos, de casa, cozinha, pet, bebê, e elas vendem esses produtos e ganham comissão, ganham sua renda extra em cima daquilo que elas vendem. Olha, mas como funciona? É como um marketplace? Não funciona exatamente como um marketplace, porque a gente faz a seleção, a curadoria dos produtos, a gente faz as parcerias com os fornecedores e traz esses produtos para dentro do aplicativo, a gente produz conteúdo dos produtos para que elas possam viralizar isso nas redes sociais delas, mas para elas é quase que uma experiência de marketplace, né? Porque elas vão ter acesso a mais de 600 produtos, vão poder divulgar nos grupos de WhatsApp, nas listas de transmissão que elas têm, nas redes sociais delas e serem empreendedoras do seu próprio negócio, né? Irem lá, venderem esses produtos e ganharem uma comissão em cima de tudo que elas vendem. Que interessante. E qual é o critério, então, para participar? São mulheres e... A gente foca em mulheres, mas não é exclusivo para mulheres. Então, a comunicação, tudo é muito voltado a mulheres, mas temos homens também participando, né? Então, a gente não quis excluir ninguém, mas é bem focado na necessidade da mulher, mãe, muito pensando nela, que precisa ganhar uma renda extra, precisa da sua independência financeira, mas também precisa cuidar dos filhos, tem toda uma rotina doméstica, etc. Então foi pensado muito nisso. E hoje a gente tem um dos critérios principais é que hoje a gente só está presente em São Paulo, no estado de São Paulo. Nem é em todas as cidades, principalmente Grande São Paulo, litoral, interior, mas não tem, assim, basta se cadastrar e começar a divulgar. Se você está numa das cidades onde a gente atua, pode começar a vender e não tem nenhum investimento, que é um dos nossos grandes diferenciais, né? Ela não precisa pagar para participar, ela não precisa pagar para se cadastrar, não tem nenhum pedido mínimo, não tem kit inicial, não tem nenhuma pegadinha, assim. Basta baixar o aplicativo e começar a divulgar. Ótimo. E me fale um pouquinho do resultado, então. Você falou que está restrito, entre aspas,
ao Estado de São Paulo, ou ao mesmo tempo, posso dizer, está abrangendo todo o Estado de São Paulo, depende do ponto de vista, né? Mas, enfim, porque é. E que resultado a gente já tem com isso? Quantas empreendedoras já fizeram adesão? Como é que vocês estão se sentindo? Bacana, a gente está muito feliz. A gente já tem em torno de 40 mil empreendedoras digitais venda, então é muito bacana para a gente. Obviamente, a gente tem dentro dessas 40 mil, a gente tem categoria, segmenta ela entre as melhores revendedoras, as que, na verdade, encontram na venda não é nem uma renda extra, mas uma renda principal, que se dedicam, né, a vida delas, o trabalho delas dedicado à venda. E daí a gente tem as revendedoras que têm isso como um trabalho de lado, uma coisa que ela faz para ter uma rendinha extra. Então, temos essas diferencialidades, mas já são 40 mil empreendedoras nesses últimos 2 anos e meio de venda, né? E elas ganham em torno de 20% aí de comissão naquilo que elas vendem. A gente tem iniciativas, prêmios, corridas, muita coisa acontecendo para garantir que ela consiga de fato mudar a vida dela e conquistar a sua independência financeira. Então, espetáculo. Espetáculo, imagina a satisfação, né? Uma bela iniciativa. E, aliás, o H que a gente vê aí na sua camisa do nome Venda é de humanização, não é? Venda humanizada. Maravilha. Isso, venda humanizada, porque é uma venda que ela é uma pessoa vendendo para outra pessoa, né? Então, essa revendedora vai estar vendendo para os amigos, para os familiares, para clientes, se ela já tiver uma carteira de clientes. Então, é uma coisa da relação humana mesmo, né? A gente está vendo esse lado digitalizando essa venda direta que já é bem famosa no Brasil, mas trazendo aí para o mundo digital. Não, maravilha. É o propósito do negócio também, né? E, aliás, como é que se deu essa ideia sua, esse incômodo, entre aspas, de trabalhar com isso dessa maneira? Você estava estabelecida ao mesmo tempo no mercado, né? Estava bem, e aí você tinha essa dor aí enquanto também consumidora ou enquanto mulher. Como é que se deu a ideia de fazer disso um negócio, e não só para você, né? Que é o mais interessante. Um negócio que é coletivo, que deve ser todo, né? Mas o teu aí, o propósito é muito claro, né? A pandemia, com certeza, teve um papel muito importante na concepção dessa ideia, em nos apaixonar, vamos dizer, nesse problema, querer focar em resolver esse problema. A gente, individualmente, é bem interessante, somos 4 sócios, mas individualmente vivendo jornadas similares, individuais, mas similares, olhando para a pandemia, olhando para o desemprego, especialmente de mulheres que tiveram que sair de seus trabalhos para ficar em casa, para cuidar de suas famílias. E para mim tinha um incômodo muito grande. A independência financeira de mulheres é uma coisa muito importante, é um tema super relevante, foi para mim a história pessoal, né? Para mim, para eu poder chegar onde eu cheguei, foi importante eu lutar pela minha independência financeira, e imagino quanto importante isso é para outras mulheres, para mulheres de baixa renda, mulheres de diferentes comunidades. Então, esse incômodo estava muito grande, a pandemia só prejudicou, né? A verdade é que muitas pessoas foram prejudicadas pela pandemia, tendo que voltar para suas casas e saírem de seus trabalhos. Então, foi esse incômodo que gerou a coragem, vou dizer, de empreender, porque é uma coragem que a gente tem que ter, né? Eu estava super feliz no meu trabalho, era diretora na Endeavor, super realizada, trabalhando com empreendedores incríveis, e para ter a coragem de sair de um lugar que você está feliz, confortável, etc., para empreender, você tem que querer muito, né? Então, acho que a pandemia teve um papel muito relevante aí. Bom que você teve essa coragem e a eficiência de fazer do negócio aí, que não é mais só seu, né? É de todo mundo, essa que é a ideia mesmo. E, aliás, ainda fechando um pouco esse bloco aí, para depois a gente partir para mais alguns detalhes sobre a importância do empreendedorismo feminino, os desafios e oportunidades, queria que você me falasse pelo seu conhecimento também, né? Que deu a ideia de criar uma empresa nessa linha, nesse segmento. De que cenário? Como é que você vê o cenário hoje de empreendedorismo feminino? A gente precisa de muitas mais ações como essa? Como é que as empresas estão lidando com isso? Como é que você vê isso, até tendo a sua experiência enquanto, enfim, funcionária, colaboradora de uma grande empresa? A gente precisa caminhar muito mesmo, né? A gente falou aqui no início que tem muitas mulheres já em cargos de liderança, né?
mas ainda é um caminho longo, né, Ilana? Temos um caminho longo para percorrer. A gente está vendo com certeza mais mulheres conseguindo trabalhos relevantes, papéis relevantes dentro de grandes empresas. Ainda é um desafio ver elas em cargos de liderança mesmo, né, como líderes. E no empreendedorismo isso não é diferente, né? A mulher ela tem muitos pratinhos, né, para rodar, para equilibrar, exato. Então ela precisa conseguir ela mesma encontrar essa força de vontade, esse apoio também para poder empreender. E é um desafio encontrar esse apoio quando é mais difícil mulher acessar crédito, capital, investimento. Tudo isso é um desafio maior para mulheres. Quando você olha para os resultados, até inclusive de algumas pesquisas, você vê que as mulheres são muito menos mulheres que empreendem. No geral, as mulheres que estão empreendendo negócios de inovação, que crescem de forma mais acelerada, elas são tem pouca diversidade nesse perfil de mulher também. Então, também temos esse desafio da diversidade entre as mulheres. Uma grande parte dos negócios que crescem, as scale-ups, né, que a gente fala muito, são esses negócios que crescem de forma acelerada. 90% delas são fundadas exclusivamente por homens. Então, isso quer dizer que em torno de 10% são fundadas por mulheres. É um desafio, a gente ainda precisa percorrer muito. Elas precisam acreditar e também verem um ecossistema que acredita nelas, né? Que investe nelas, que dá acesso a capital, etc., a elas. Esse acreditar parece que ele já tem bastante difusão, né? A gente tem visto mulheres mais acreditando e brigando por, né? A partir de referências como a sua, por exemplo. Quando a gente vê uma mulher num cargo de liderança, é claro que ela é já uma referência para uma menina que pode se sentir capaz de fazer, né? A partir daí que eu acreditar. Mas é isso, a gente precisa trabalhar nesse contexto, no apoio, no sistema, para que favoreça também essa força, né? Porque senão morre na praia de tanto nadar e não conseguir alguma coisa, né? Enfim, é preciso realmente um trabalho conjunto. Mas, Ilana, vamos fazer um intervalo rapidinho e aí na sequência a gente segue com a conversa para falar um pouco mais desse cenário também e do quanto é importante para as empresas atentarem para colocarem mulheres em cargos de liderança, para a inclusão cada vez mais e mulheres também se sentirem cada vez mais aptas, né, a empreenderem neste mundo tão árido, tão cruel, a gente diria, e numa economia também tão complicada, de certa forma. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente segue na conversa daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Tudo bem, você de casa também, aí da sua empresa, continue com a gente aqui, seguimos nossa conversa já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, principalmente. E o nosso tema hoje é sobre empreendedorismo feminino, os desafios, as oportunidades. Vamos conversar com quem entende, eu não diria só entende, mas defende, tem uma bandeira e tanto. E teve uma bela iniciativa, a Ilana Nasser falou com a gente lá de São Paulo, cofundadora e diretora de experiência da Venda, o Venda com H, de Humanizada. Ilana, o primeiro bloco já foi muito instigante, muito bom, né? Saber da sua iniciativa, da sua defesa por essa causa, eu diria, parabéns por isso, mas queria entender um pouco mais também, né? Como é que é esse cenário, como é que você vê também esse cenário que a gente tem hoje aí, em termos até estatísticos, né, pelo trabalho que você desenvolve? Eu lia que o Sebrae coloca como de empreendedoras no Brasil, a gente tem 24 milhões de mulheres, mas ao mesmo tempo a nossa população, pelo IBGE, é majoritariamente masculina, né? Tem muito mais mulheres querendo e podendo empreender. Falta, como a gente disse, ou ainda tem bastante já de iniciativa feminina, se sentir na capacidade, no poder, no potencial para empreender, mas a gente precisa muito mais de um sistema melhor. E quando a gente fala disso,
é o que exatamente? São políticas públicas? É mais iniciativas, ações do setor privado também? Como é que você vê para a gente encaminhar nessa melhoria? Se a gente já avançou bastante, mas precisa muito mais, por onde? Perfeito. Ótima pergunta. Acho que um ponto é poder ter possibilidades acessíveis de empreendedorismo, né? E foi mais ou menos isso que a gente quis fazer com a venda mesmo. Dar possibilidade para qualquer pessoa, mesmo que não tenha renda, mesmo que não tenha um investimento, né, capacidade de investir, consiga empreender, consiga ter o seu próprio negócio, consiga ter sua própria iniciativa, né? As mulheres muitas vezes empreendem por necessidade, né? Na pandemia a gente viu elas empreendendo muito por necessidade, mas também muito por oportunidade, por enxergarem possibilidades, né? Problemas que elas querem resolver, mas para isso elas precisam ter o apoio, seja o apoio do ecossistema, né? Então, um fato muito relevante assim, por um lado, elas precisam ter acesso a uma solução acessível. A venda realmente foi pensando nisso, né? Então não tem nenhum investimento, ela não tem que fazer um estoque, ela não tem nenhum custo ali, não tem como a gente transformar uma mulher em uma pessoa inadimplente no processo da venda, né? Então quem paga, todo investimento é feito pelo cliente exatamente para a gente não ter esse problema e a gente poder atingir muito mais mulheres. Porque o ecossistema não... Um dos maiores fatores aí que prejudica a mulher a empreender, seja em negócios pequenos ou mesmo em negócios maiores, de inovação, de tecnologia, é a falta de acesso a capital, né? Acesso a capital é um ponto muito importante para se empreender, né? E hoje existe uma falta grande. Então, por exemplo, existe uma desigualdade aí na alocação de capital. As startups fundadas exclusivamente por mulheres são mais ou menos 5%, 4,7% para ser exata, tá? 4,7% do ecossistema. Porém, apenas 0,04%. Então, bem pouco, uma porcentagem muito pequena do total do capital de risco de investimento vem para mulheres, né? Isso é um dado de uma pesquisa da Endeavor, junto com o Distrito, e a B2Mami, né, que olham muito para essa causa, olham muito para o empreendedorismo feminino, olhando para o resultado de 2020. Então, você vê como é muito diferente, né? São mais ou menos 5% de mulheres no ecossistema, mas uma porcentagem muito menor, menos que 1% do capital é alocado para essas startups. Pois é, sem a menor justificativa para isso, né? Para essa diferenciação, né? Agora, é interessante a gente pensar também, e talvez seja esse um caminho, um ponto do caminho, de que não é não diria problemática, talvez o tema, das mulheres, né? Nós, homens, e aí o exemplo, talvez, aí da venda, você tem mais 3 homens com você, essa é uma causa de todos, né? Não é uma responsabilidade da mulher, mas inserção no mercado, não é uma responsabilidade da mulher ir só de um sistema um pouco melhor, mas é uma responsabilidade de todos nós, né? E aí quando a gente vê homens também, no caso aí de liderança como você, de uma empresa voltada para mulheres, a gente já começa a ver um avanço, né? Porque não há uma contradição nisso, não é uma briga, não é uma competição, né, Ilana? Não é. Existe muita oportunidade, né? Essas pessoas querem trabalhar, essas pessoas têm seus talentos, têm suas vontades e poder dar uma possibilidade de trabalho para elas só vai ser muito melhor para todo mundo, né? Para a economia, para as famílias individuais, né? Tendo uma mulher trazendo, né, sua renda, também trazendo renda para sua família, é muito impactante para a realidade de todo mundo, né? Então a gente acredita e espera muito poder gerar esse impacto com o negócio que a gente está criando. Está gerando já, está gerando. E nas empresas também, trazendo aí para as corporações, né? É importante pensar também que a equiparação não acontece por uma questão legal, né? Ou por uma referência dentro de uma diretoria, por exemplo, né? Se tem uma diretoria de 10 homens, não é uma mulher ou 2 lá que equipara. São 5 outras mulheres, não é? Mais ou menos por aí, é preciso ter a igualdade numérica até, né? Vai para outras questões de salário, enfim, de oportunidades também. Mas é nesse sentido, é preciso ver com a igualdade com todo, pela competência, não pelo gênero, né? Exato.
Perfeito, eu acho que eu não tenho nem nada para complementar, é isso mesmo, a gente precisa ter mais igualdade e ver que existe sim benefícios nessa diversidade, nessas histórias diferentes, conhecimentos diferentes, ângulos diferentes do olhar, né? Então, com certeza, ter um time, a gente tem um time muito feminino aqui na venda, nos ajuda a falar melhor com as nossas, se comunicar melhor com as nossas revendedoras, se comunicar melhor com as nossas empreendedoras. Então, é muito importante a gente valorizar isso. A identidade acaba facilitando também, ajuda também. Agora, Ilana, desse trabalho que você faz na venda, do contato que você tem com as 40 mil mulheres empreendedoras, que segmentos você vê como mais destaque ou que talvez tenha uma demanda maior e talvez mais necessidade das mulheres por oportunidade? Que segmentos se destacam mais? Boa pergunta. Não sei se eu vou tentar responder sua pergunta dessa forma. O que eu mais enxergo que elas... Foi interessante, a gente fez um encontro das nossas melhores revendedoras e falando de desafios. Teve um espaço só para falar dos desafios que elas encontram, que desafios elas têm. E eu percebo o que mais elas mencionaram foi a falta de apoio mesmo. Essa falta de apoio, seja de familiares, seja de amigos, seja do banco, literalmente, né? Então foi dessa sensação de que as pessoas vão apoiá-las e ajudá-las a gerarem essa renda que elas querem gerar, né? Então elas têm muita vontade e essa vontade não necessariamente está sendo atendida aí pelo ecossistema, né? Isso que elas trouxeram muito nesse encontro, mas eu percebo que elas têm muita força de vontade, elas gostam muito de trabalhar com vendas, elas são muito vendedoras e por isso que a venda também fez sentido na vida dessas 40 mil mulheres. Elas são muito comunicativas, elas querem se tornar referências em suas comunidades, como uma pessoa que consegue trazer boas soluções. Então, elas têm muita vontade, são muito, né... Eu gosto de dizer que brasileiro é muito se virão, né? Então elas são muito isso, né? Elas têm muito essa característica e querem muito expandir, tem muito interesse em expandir marketing digital, por exemplo, respondendo sobre segmentos. Então elas estão muito interessadas em como que eu uso as redes sociais e como que eu uso isso para conseguir crescer mais, para conhecer mais, para conquistar mais clientes. Isso tudo eu vejo como uma necessidade e uma vontade muito grande delas. Bom, muito bom. Ilana, a gente está chegando ao fim da conversa. A gente fez referência de que mês de novembro é considerado o mês do empreendedorismo feminino. Dia 19 de novembro, precisamente, é definido pela ONU já há quase 10 anos, foi em 2014, né? Como o Dia do Empreendedorismo Feminino. Então, para a gente fechar essa nossa conversa aqui, para além, é claro, com toda a importância de ações que a gente precisa ter muito mais, de políticas públicas, mas o que você diria até para empresários, para empreendedores e para mulheres empreendedoras, de quase que uma mensagem aqui final do quanto é importante esse mês, de se pensar muito mais sobre isso, né? E aí depois se pensar numa estratégia, enfim, mas de colocar esse mês como um mês reflexivo e de ações, né? Qual é o seu recado nesse sentido, falando para as mulheres e também para os homens empreendedores e de grandes corporações, talvez? Para as mulheres, eu diria para vocês acreditarem muito mais em vocês, na sua capacidade. Ninguém é mais expert em equilibrar muitos pratinhos e ninguém tem mais força de vontade do que vocês. Então, acho que o meu principal recado é esse. A gente precisa ir atrás do sim, né? A gente já recebeu muitos nãos nessa vida. Vamos atrás do sim, vamos juntas. E acredito muito que juntas a gente vai conseguir chegar lá. Então, esse é o meu recado principal para as mulheres. E para os homens é também acreditar, colocar mais fé, não só em trazer mulheres para os seus times, mas colocar essas mulheres em cargos de liderança e encontrar aí os talentos que existem dentro dessas mulheres e que estão super prontos para florescer, para aparecer. Elas precisam aí do apoio e de uma oportunidade. Oi, Ilana, que maravilha de conversa com você, viu? Mais uma vez eu digo parabéns pela sua iniciativa, pelo trabalho que você desenvolve aí com os 3 sócios. Se você quiser nominá-los aqui também, quase que para homenageá-los por esse trabalho também, fique à vontade. Mas agradeço muito a sua participação aqui no Rumo Certo com a gente
e mostra aí uma iniciativa de rumo certo nesse segmento também. Obrigado, viu, Ilana? Eu que agradeço, em nome também dos meus sócios, o Luiz, o Marcelo e o Pedro. A gente está muito feliz em ter essa oportunidade. A gente acredita que a gente só está no começo, né, dessa história. Então, queremos poder impactar muitas mais vidas, muitas mais mulheres aí com independência financeira. Ótimo, e volte mais vezes para a gente conversar mais sobre esse tema também, que nunca é demais. Um abraço grande. Tchau, tchau, um abraço. Tchau. Muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa, você, mulher empreendedora que acompanhou com a gente o Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.